Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Especial Autárquicas aqui na Record TV. Vamos agora avançar com a entrevista em estúdio com dois convidados, dois geógrafos políticos e também professores universitários. Boa tarde, Sr. José Maria Semedo. Boa tarde, Sr. João de Carvalho. Boa tarde. Boa tarde. Começo por perguntar, este ano temos uma massiva participação nas eleições autárquicas, cerca de 65 candidatos, sendo 12 independentes. Pergunto o que é que isso representa para a democracia cabo-verdiana. Começo por si, Sr. José Maria Semedo. Então, de facto, estamos perante um novo ciclo eleitoral em Cabo Verde, porque em Cabo Verde nós temos ciclos legislativos que são de 5 em 5 anos, e autárquicos são de 4 em 4 anos. As primeiras eleições começaram em 2091, em que a legislativa precedeu a autárquica, e tivemos, pronto, este ciclo foi repetindo. Houve um momento em que a autárquica é anterior, como aconteceu no ano 2000, 2001, e depois tivemos, de 2016, em que as legislativas foram primeiro. Bom, neste momento temos uma autárquica que antecede a legislativa de 2021. Bom, isto criou uma certa expectativa na população, porque, digamos, o governo daqui a um ano vai terminar o mandato e as câmaras que surgiram em 2016, depois do início do mandato do governo, terminam antes. E, como é sabido, nas últimas eleições, o partido do governo, o MPD, neste momento detém praticamente a totalidade, tem uma grande maioria das câmaras, e o primeiro-ministro pronunciou que provavelmente irá ganhar a totalidade das câmaras, portanto, um anúncio que depois cria muitas expectativas. Portanto, nesse momento, hoje, votamos, bom, vamos ver efetivamente o que é que terá acontecido, qual é o resultado desse anúncio, e sobretudo, não obstante, nós estamos efetivamente a avaliar as câmaras, são as câmaras é que neste momento vão ao juízo, a julgar pela população, mas admite-se que terá impacto também na situação do governo, porque após 4 anos de mandato do governo, que será o governo e a Câmara, digamos, no mesmo partido, porque na legislatura anterior reclamaram que muitas câmaras eram da oposição, e neste momento temos câmaras maioritariamente da situação e que estão a terminar o mandato hoje. E isso facilita ou atrapalha a governação? Bom, não sabemos, porque uma coisa é afirmar, lançar palpites, outra coisa é ver o resultado, o que é que o povo julga perante as urnas. Portanto, acho que neste momento não vale a pena fazer palpites, mas sim analisar o resultado. O que é que sai da urna? É que interessa analisar agora. Exatamente, Sr. João Carvalho. Este ano também houve uma massiva participação, principalmente de jovens que estão a participar pela primeira vez na política. O que é que isso representa socialmente? Primeiro, eu acho que isso constitui um valor positivo. Por quê? Porque um tempo atrás todo mundo pensava que o MPD, de uma certa forma, tinha esse jogo já ganho, antes de começar a partida. Mas agora, com o surgimento de vários candidatos independentes em várias regiões, que anteriormente o MPD ganhava de forma serena, como, por exemplo, eu falo do caso do Tarrafal, né? O surgimento de candidaturas independentes constitui-se, na minha opinião, uma lufada de ar fresco para a democracia cabo-verdiana. Porque eu creio que quanto maior a competitividade no campo eleitoral, melhor será a nossa democracia. Quer dizer, tem que haver sempre aquela ideia que na democracia tem que haver contestação. Aquela ideia que na democracia tem que haver sempre possibilidade de novos caminhos. Deve-se falar sempre em caminhos e não julgar o candidato de forma absoluta. Não podemos aceitar que existe uma governação perfeita. Na política sempre há espaço para se crescer, para se fazer novos acordos, para se reforçar, para se melhorar a equipe. Uma equipe sempre pode ser melhorada. Mesmo a seleção brasileira, que é pentacampeão, que é top, você sempre pode melhorar aqui, você pode melhorar acolá. E outra coisa também que eu acho que é importante, nesse momento que o MPD é o partido dominante, hegemônico na sociedade cabo-verdiana, é bom também que surjam outras forças
para que a governação do MPD não seja uma forma absoluta, como tinha acontecido antes no Partido Único, Cimeiro, porque esse é o problema da nossa democracia agora. Se colocarmos tudo só numa força, a nossa democracia não vai ser forte. Então é preciso o quê? É preciso um certo equilíbrio, um balanço para quem está no poder perceba que ele tem sempre responsabilidade, que ele tem sempre um compromisso com quem está na oposição. Quer dizer, aquela ideia de que somos pouco para governar esse país. Então, quanto melhor a participação, melhor o desenvolvimento do nosso espaço político. Então, nesse sentido, eu acho que é um ganho consolidado o surgimento de vários grupos independentes, de jovens. Isso mostra que a sociedade não está parada e que a nossa democracia está revitalizada e que podemos ir muito mais além. E isso, Sr. José Maria Semedo, dá asas, por exemplo, para as próximas eleições legislativas e presidenciais que se aproximam, para que haja também mais números de candidatos? Ou não é por aí? Bom, há coisas que são diferentes, efetivamente não é por aí. Porque, vamos ver, autárquicas permite a candidatura de grupos independentes. Nas legislativas são os partidos. Portanto, nós já temos partidos constituídos, o PSDB, o NPD, a UCID, o PP e outros que estão por aí. Portanto, legislativas são os partidos. Agora, presidenciais é o cidadão. Embora os partidos, eu acredito que presidenciais vão aparecer várias pessoas no próximo ano. E nas legislativas são os partidos. Agora, como disse o colega Júnior Carvalho, em Cabo Verde, a população é jovem, nós estamos num país de população jovem. Se fica a cada 4 anos, temos uma malta jovem, temos eleitores frescos, são jovens escolarizados. Porque se eu lembrar das eleições que eu vivi em Cabo Verde desde 75, em 85, por exemplo, havia 5 sítios, muitas mesas de voto, não havia cidadãos para formar mesas em que se exigia 4ª classe. É difícil fazer mesas, pessoas com 4ª classe. Veja que em 90 já tínhamos pessoal com 4ª classe suficiente para fazer mesas dentro do país. Mas nesse momento temos jovens com ensino secundário, com licenciatura, mestrado, doutorado, se quiser, para fazer mesas. Portanto, esses jovens que em cada 4 anos entram na lista dos eleitores são jovens com o 12º ano. Portanto, a própria mensagem dos políticos terão de ser diferentes. Hoje, ir a um jovem com discurso tipo levanta braço, rebentola, são coisas que não passam bem. Coitado político se usar essa linguagem. Porque é uma pessoa jovem que tem acesso à internet, e lê jornais, lê revistas internacionais, estão ligados no Facebook e outras redes sociais, que até são brincadeiras, mas de qualquer forma estão muito mais bem informadas, têm acesso a notícias internacionais que não estão no patamar de há 10 anos, ou mesmo de há 4 anos. Portanto, nos últimos 4 anos já há muito mais informações, já sabe muito mais coisas do país, já há uma visão diferente do país. Essa visão é reatualizada constantemente. São esses jovens que estão a votar. Estão a votar já nesse ciclo, agora nas autárquicas e 2021 na legislativa e presidenciais. Portanto, aí os políticos inteiros são jovens que tinham 16, agora têm 20. Portanto, daí as coisas mudam muito. Como disse o Carvalho, eu acho que sim, é muito bom para o país. Se o país moderniza, a linguagem política é reatualizada, as exigências também aumentam, as pessoas exigem coisas mais eficientes. Antigamente, para ganhar eleições autárquicas, bastava fazer chafariz, estrada de terra batida, levadas ou coisas do género. Hoje em dia, o chafariz já não é um elemento importante para ter eleições. As pessoas pedem água ao domicílio. As pessoas pedem energia elétrica 24 horas por dia. Não é só ter o chafariz. As pessoas querem ter água ao domicílio 24 horas por dia. O que é bom, são exigências da modernidade. Já pedem rede de internet em todas as localidades. Eu sou de uma zona rural. Quando via Rui Vaz, contentava-me andar a pé e ir à escola descalço e apanhar água na ribeira, coisa do género, que já ninguém aceita neste momento. Portanto, a promessa eleitoral terá-se feito numa outra base. Porque a juventude pede outras coisas. E as expressões são outras. E este ano as eleições acontecem numa conjuntura específica, que é a da pandemia da Covid-19? Infelizmente há uma pandemia que isso se calhar ninguém contava,
Eu quando ouvi falar de pandemia, era assunto escolar. Teve filmes, era a peste negra da Idade Média, que deu origem a vários filmes, isso é coisa de escola. Quando se falou da gripe, grande pneumónica, de 1919 e 1920, já há um século, ninguém imaginava, que ninguém estava preparado para ter uma pandemia em pleno século XXI. Sabia-se, esse risco é sempre iminente, de haver grandes doenças que se alastram. O caso do SIDA, e já nós em Cabo Verde temos muitas epidemias, tipo cólera, e tivemos paludismo, zika, dengue, mas ninguém imaginava que houvesse uma pandemia a nível global e com implicações tão drásticas, em termos de confinamento, em termos de relações sociais. E o que é que isso implica em tempos de eleições? O que é que isso implica? Bom, isso implicou a montagem de todo um aparato de segurança para as pessoas que iam votar. E eventualmente, vamos ver, quando forem contadas os votos, se é um tráfico, porque há pessoas que são muito frágeis, eu compreendo, pessoas que têm grande, pessoas com excesso de peso, pessoas que sofrem de doenças como diabetes. Isso terá também implicações na abstenção? Sim, teriam, por uma questão de segurança, melhor ficar em casa. Isso é normal, até porque votar não é obrigatório. Aí no nosso contexto, votar é uma opção cívica, não é obrigatório. Eu espero que, de facto, que a maioria da população tenha ido votar, mas seguramente não vai votar 100%. Isso, sabemos que Cabo Verde nunca vai votar 100%. Queremos ver qual é a porcentagem real. Isto só contando os votos, porque seguramente não será igual em toda a geometria do espaço cabo-verdiano. Haverá zonas onde as pessoas vão votar mais, zonas onde votam menos. Mesmo dentro da própria cidade, vamos, ponto, já que estamos na praia, para ser a praia, seguramente os bairros não terão a mesma taxa de participação. E, Sr. João de Carvalho, este ano também, com a questão da lei da paridade, houve listas que cumpriram e houve listas que não cumpriram. Temos aqui o valor do segmento da paridade, que diz que 78,47% cumpriram e 21,53% não cumpriram. Mas pergunto agora, o que é que isso representa? É um bom passo ou não conseguimos ir adiante ainda? Eu creio que é um bom passo, é o começo, é o início, porque o espaço político cabo-verdiano é um espaço político que temos que compreender dentro daquela perspectiva, que é um espaço político que se formou muito recentemente. Basta ver que a nossa independência foi em 75, a abertura para o multipartidarismo foi em 1990, tá certo? Tivemos um longo mandato do PAICV, agora a MPD também parece que vai seguir também um longo mandato. E o espaço político ele é marcado muito pela, como que se diz o brasileiro, ele diz qual é a ideia? Ele fala que a mulher é considerada como sexo frágil, certo? Então a mulher como sexo frágil, ela precisa de mais tempo para se consolidar no espaço político. Mas eu creio que já estamos no caminho, já temos um presidente, como fala Dilma no Brasil, uma presidenta, que é a doutora Janira, que eu creio que é um ganho. Precisamos de mais, na verdade, não é trazer a mulher para a política, a questão do gênero, mas sim perceber que a sociedade ela funciona com o masculino e com o feminino. Eles se complementam. Então, aquela ideia do sexo frágil, mesmo, eu creio que já é a altura dessa cultura do machismo, né? Do machismo, do palavrão, do xingar, de trazer vida íntima para ser discussão política. Eu creio que é uma etapa, porque eu vejo uma nova geração de políticas, onde mulheres e homens estarão sentados no mesmo banco a discutir, a esgrimar ideias, sem ofensa, reconhecer a capacidade de participação de todos. Aquela é a minha ideia inicial, que eu falei que nós somos poucos, né? Somos 500 e poucos mil, quer dizer, há espaço para todos participarem. Eu vejo, na minha época de liceu, as minhas colegas se destacavam bastante mesmo. Era na matemática, era na física, era na química. Na educação física também se destacava. Eu lembro no handebol, no basquetebol se destacava. Então, eu creio que Cabo Verde vai dar um patamar, vai chegar a um patamar mais elevado
quando nós compreendermos que a participação da mulher, ela vai enriquecer o espaço político mesmo. Por quê? Porque já podemos falar sobre a questão da família, podemos falar da questão da educação das crianças, como que deve ser, a participação equitativa no desempenho familiar. Eu creio que vai ser um ganho. Não há nada a deliciar com a participação das mulheres, porque eu creio que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade. As mulheres são mãe, a base da família. Eu creio que a participação delas é incontornável. Agora, precisamos de mais tempo para a gente aceitar que a mulher tem o mesmo direito do que o homem e que podem juntos construir um futuro melhor. E para si que só agora está a entrar na nossa companhia, estamos no estúdio em análise com 2 entrevistados a analisar os processos eleitorais das autárquicas de 2020. Sr. José Maria Semedo, há várias instituições que tomam conta da lei da paridade, mas na verdade quando se fala em matéria de fiscalização há algum déficit. Eu acho que em Cabo Verde, às vezes também não vamos exagerar, porque às vezes fica complicado que tudo seja posto, metade mulher, metade homem. Até porque em Cabo Verde não há preconceito, se é residual. Porque vamos verificar numa escala mundial, quando que as mulheres assumiram a função de primeiro-ministro. Isso começa no último quartel do século XX. Entre as primeiras mulheres que assumem o governo, calda de Indira Gandhi, e o país mais próximo de nós, Maria Lourdes Pinto-Silgo, que assumiu primeiro-ministro. Mesmo em Portugal foi tido como uma coisa exótica, estranha, porque a ideia do governo era essencialmente masculino. E começa assim, como entram deputados femininos. E Cabo Verde é um salto muito em frente. Se nós verificarmos, comparando, não só a nível da África, a nível mundial, verificamos que a participação da mulher na política, na gestão, é bastante positiva. Portanto, não vale a pena por tudo metade, porque assim corremos o risco de já não valorizar a dimensão mérito, mas meramente o sexo. Efetivamente, as mulheres afirmam. Eu não excluo a hipótese que haja pessoas que ainda têm uma certa resistência, mas no global, tanto a nível ensino, porque nós na universidade, em termos de colegas, professores, é maioritariamente feminino. Maioria. Em termos de alunos, é maioritariamente feminino. Mas isto não é só em Cabo Verde. Quando estudei em Lisboa, as minhas colegas, no caso de geografia, eram maioritariamente femininas, tanto como professoras. Ninguém veio para a cabeça se era mulher ou homem por ser professor ou professora. Ficavam outras coisas, valorizavam outros aspectos. Agora, em Cabo Verde é normal que essa transição de ter mulheres no governo, mulher no Parlamento, ou na chefia dos partidos, ainda haja uma certa resistência. Mas está a ser ultrapassado. Ultrapassamos isso mais depressa do que muitos países a nível mundial. E qual é a avaliação que faz da legislação cabo-verdiana em matéria de processo eleitoral? Há uma boa legislação? Eu acho que há uma boa legislação, porque Cabo Verde não há nenhum impedimento a mulher assumir tribunais, partido, governo, reitorias universitárias, gestão de escolas. Não há nenhuma lei que impede. As pessoas chegam lá por mérito. Que quem teve mérito conquista o cargo, desempenha o cargo com toda a qualidade, cria a sua equipe de trabalho. Aqui não há impedimentos. Há indivíduos, isso em todo lado, há indivíduos que têm preconceitos. Isso sempre aparece. Isso não vai ser tão cedo. Mas não há impedimento. Eu lembro perfeitamente que durante a década de 90 eu estive num programa de educação ambiental em que o programa visava levar a educação ambiental à escola. E nós em Cabo Verde o ensino básico é praticamente feminino. O grosso dos docentes do básico são professores. Eu lembro que nós tínhamos reuniões a nível da África do Oeste e é exatamente o contrário. O professorado na África Ocidental, do país do Silce, era maioritariamente masculino. Era raro, houve uma proposta numa reunião, para nós apareceu o caricato. Alguém propôs que no âmbito da educação ambiental que desse prioridade às escolas que tivessem mulheres à frente, como professoras. Em Cabo Verde era no mínimo absurdo, porque efetivamente em Cabo Verde a escola primária é maioritariamente feminina. E eu cheguei a dar aulas num curso de educação de infância, uma licenciatura que nós criámos na UNICV. Eu só tinha mulheres.
Então a pergunta que se pôs é, não poderá haver um educador de infância que seja masculino, um homem? Disseram que havia um, depois eu não cheguei a ver, não cheguei a ter esse aluno, mas não se pode dizer que não haja papel da mulher em Cabo Verde. Agora, é uma moda, às vezes como se fala muito esse tema a nível internacional, nós discutimos. Mas em Cabo não há entrave, a lei não põe entrave. Talvez a cultura tenha algum entrave. É cultura, pode ter mais nesse domínio, mas isso ultrapassa rapidamente com a educação. Porque nós que trabalhamos na educação já há mais de 30 anos, percebemos que a coisa muda muito. E esses hábitos culturais, conceitos que tinham certo machismo, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi televisão, isto nos anos 70, havia apresentadoras, mas os grandes programas, os debates de grandes temas, eram essencialmente masculinos. E até os apresentadores do tempo da meteorologia eram homens. Hoje em dia, não entra na cabeça de ninguém que tem que ser mulher ou homem a fazer esse tipo de trabalho. Foi ultrapassado completamente. E praticamente as urnas já fecharam. Vamos agora conversar com a nossa colega Dina Almeida, que está no terreno, para ver como é que está o processo. Boa tarde, Dina. Estás a nos ouvir? Dina Almeida? Muito boa noite, Dina. Como é que está o processo ali e em qual zona está? As urnas já se fecharam, já se começou a contagem dos votos? Boa noite, Idineia. Depois de uma ronda ali para a Chada de Santo Antônio, nos constata que todas as assembleias de voto já está encerrado e nos está ali na escola Cisaltina Ramos, que também já está encerrado, e o pessoal está na sala ainda está a fazer contagem de voto para ter um resultado. Enquanto isso, está a polícia ali no espaço para controlar e para dar segurança também ao pessoal que está ali. E está também algumas pessoas ali no espaço que está a aguardar ansiosamente, mas por enquanto está tudo tranquilo ali na Chada Santo Antônio, está à espera para o resultado final. Por enquanto é tudo que entendi falar e não está volta a estúdio de Record TV Cabo Verde. Muito obrigada, Dina Almeida, pelas informações. E agora, falando consigo, João de Carvalho, olhando já para o voto eletrónico, o que é que isso poderá contribuir para o país? Há essa possibilidade da implementação do voto eletrónico em Cabo Verde? Quais os riscos? Trata-se de uma inovação, né? Trata-se de uma inovação e nós, como somos um país aberto, um país que está muito sintonizado com as novas tecnologias, nós não devíamos descartar essa hipótese. O que, na verdade, é fundamental é que a sociedade civil se organize e não deixe apenas que os partidos políticos tomem a dianteira de todo esse processo. Porque se nós repararmos bem, os partidos políticos, desde a independência, têm controlado a vida social, cultural e até religiosa do nosso país. Mas hoje, envolvidos 45 anos de independência, chegou a hora também de termos uma governação mais em consonância com aquilo que a sociedade deseja, com aquilo que a sociedade pensa. Então, há necessidade também do povo se organizar de forma atempada, né? Como nos organizarmos agora, recentemente, no âmbito das eleições municipais. Quer dizer, eu falo, nesse momento temos 4 partidos, mas se nós olharmos bem, na verdade temos só 2 partidos. Então, o que é que nós podíamos fazer para melhorar esse score? Efetivamente pensar no surgimento de novas forças. Mas era naquela ideia que o meu amigo Cimeiro falou, o meu colega também, naquela ideia de precisa-se de uma energia renovada, de uma força, do interior de novas forças, para que tanto o MPD como o PICV, que são partidos do arco do poder, Cimeiro, para que esses partidos também sejam forçados pela sociedade, abrir mão um pouco do populismo, do clientelismo, do siglismo e perceber, por exemplo, o que é que pensa a população. Quando eu falo população, eu falo a sociedade na sua diversidade. Por exemplo, eu falo da população acadêmica, por exemplo, a universidade. Se nós repararmos bem, Cabo Verde é um dos poucos países ainda no século XXI onde as universidades ainda não têm aquele peso como um motor de arranque. Se nós olharmos para países hoje considerados exemplos, modelos na Europa,
olhamos logo, por exemplo, para a Alemanha. Nós percebemos primeiro que na Alemanha, já no século XIX, o papel da universidade era considerado fundamental, certo? É na universidade que você vai fazer as suas encomendas. Qual é o projeto que você precisa? Qual é o desenho ideal de um estúdio de televisão? Então você vai na universidade, nos especialistas, você solicita a sua encomenda. Então foi assim que a universidade foi criando, através de encomendas. Você tem uma empresa, por exemplo, de iogurte, aí você quer inventar um sabor novo, certo? Aí você vai na engenharia química e biológica, que são especialistas, você encomenda, tá certo? Então, por exemplo, a nossa escola ECA de agricultura. Eu não sei porque que a nossa escola ECA de agricultura no UniCV não tem uma extensão com todos os agricultores de Cabo Verde. Se há um problema agrário, temos que levá-lo para onde está o locus, depois a gente pode encontrar esse conhecimento. Então, o voto eletrônico, para responder a sua pergunta, ela é importante, mas não deve vir sozinha, também deve vir acompanhada com outros ingredientes, com outras exigências, para que a nossa democracia não seja apenas representativa, mas que ela também tenha uma vida real, onde a gente possa encontrar no nosso dia a dia pessoas onde a gente possa colocar os nossos desafios, os nossos problemas. Então, aí nesse ponto, eu acho que o voto eletrônico poderia ganhar, porque as pessoas vão se interessar mais para vir à política. Porque eu acho que isso é o ingrediente da democracia, é o interesse que as pessoas têm. Mas aquilo que eu falei no início, mas tem que ter sempre aquela ideia que existem caminhos, que existem alternativas, para que as pessoas possam perceber que eu voto nesse ou voto naquilo. Não, eu posso votar também numa terceira força. Então eu acho que isso que o nosso espaço político está a precisar. Todo mundo já sabe que PICV e a MPD são partidos fortes. Mas será que podemos fazer democracia só com esses dois? Eu creio que não. Eu creio que precisamos de mais forças. Quando tivermos mais forças, mais forte será a nossa democracia. Quando melhor for a competitividade, mais forte será a nossa democracia. E pegando já um pouco naquilo que o João de Carvalho diz, fazer a democracia com duas forças políticas, pergunto qual é a avaliação que faz desde o início das eleições. Faz-nos um breve enquadramento das eleições desde o início até agora. Bom, desde 90, na altura, havia o PICV que estava no treino. Eu lembro perfeitamente quando, com uma reunião do PICV, em janeiro de 90, salvo erro, foi em fevereiro, decidiu que ia mudar o regime. Portanto, houve a mudança do regime e, como consequência dessa mudança do regime, surgiu o MPD. Surgiu o MPD que veio ganhar as eleições. Existia um partido, na altura, que não estava em Cabo Verde, que era o CID. O CID já existia, mas o CID era um partido que estava fora de Cabo Verde. O CID não conseguiu encaixar no processo. Porque que na prática o PICV e o MPD foram um grande embate das eleições de 91. E o poder passou do PICV ao MPD. E o CID ficou um partido praticamente marginalizado na altura. E durante todo o percurso da década 90, as eleições seguiram, de 91, depois de 96, o PS e o MPD lideraram. E no ano 2000, à frente, até de hoje, os dois partidos mantiveram um grande peso. O CID consegue alguma afirmação em São E o que é que mudou desde então? E digo, a evolução? Neste caso, o CID cresceu e instalou-se em Cabo Verde, tem 3 partidos. E nestas autárquicas, acho que concorrem em vários pontos. No Fogo, na Praia, em São Vicente, de modo que está a ganhar uma certa afirmação de terreno. Surgiram outros partidos que surgiram e desapareceram. Uns desapareceram sem dar cavaco a ninguém, nasceram e evaporaram. Mas a tendência, infelizmente, o país é pequeno. Há bocadinho estive a falar com o João Carvalho sobre esse aspecto. É um país pequeno, nós temos 500 mil habitantes, o país é pequeno. E as condições económicas, a própria dinâmica da sociedade não criou uma dinâmica própria para que haja mais partidos. Só se sugeriam. Porque os partidos que têm sido criados entre o PICV e o MPD, fora do CID, que já existia, bom, sempre se lembra disso, o CID já existia antes de 1990, então os 3 partidos conseguiram alguma afirmação credível no espaço cabo-verdiano. Porque, do resto, não é fácil. Depois é pequeno, então não há tanta gente para fazer partidos.
E nas entrelinhas apareceram uns partidos, desapareceram. Desaparece. Porque eu lembro isto ainda em 1990, quando começaram as autárquicas, portanto, a lei exige ao número mínimo de cidadãos para formar a lista da Câmara e a lista da Assembleia Municipal. Bom, agora é fácil, porque há muito mais pessoas disponíveis com uma formação mínima para construir isto. Por caso contrário, corremos o risco de ter a cabeça de lista, ter 3 ou 4 níveis atrás e encher o chouriço. Buscar gente que pinta a parede, mobiliza na base. É preciso evitar esse cenário, porque uma grande proliferação podemos não ter também gente com uma capacidade credível, porque já se critica muito o baixo nível das campanhas. Portanto, é preciso que as pessoas não se esqueçam disso. Nível da campanha, nível de tiração no Parlamento, as pessoas começam a questionar se de facto os políticos estão a ter uma formação adequada, uma linguagem técnica aceitável, até uma linguagem política que mobiliza a população ao voto. Porque se o político fala em maus modos ou é meramente listas com pessoas que conseguem fazer campanha, porque arrastam gente, usam palavrões, insultam o próximo. Se começarmos por aí, vamos ter grandes problemas na mobilização para as eleições e na criação de partidos. Parece que teve uma certa moderação de linguagem entre os nossos políticos, que intervêm no público, até para dar mais credibilidade, digamos, aos atos políticos e às eleições. Isso também é importante. Há bocadinho falou de voto eletrónico. É possível. O primeiro é o aspecto técnico. Os riscos. Porque há qualquer coisa que já cansa. As pessoas de bom senso, começam a questionar bastante aquilo que viram moda. Sempre que há eleições na América, vê o discurso que os russos, os chineses, agora os Irão, etc., estão a interferir nas eleições. Você consegue manipular o processo eletrônico. E há quem pensa que aquilo não passa de desculpas que os partidos vão arranjando. E se houver eleições com o sistema eletrónico, provavelmente vamos ter demónios, querubins, seres infernais que vão interferindo os partidos vão usar estas desculpas para os seus resultados que não lhe agradam. Que houve hackers, que houve interferência. Portanto, daí, antes que haja voto eletrónico, preciso que, de facto, o sistema tenha grande segurança. Se um país, digamos, se os Estados Unidos reclamam que há interferência nas eleições, o que será de um pequeno Estado insular saeliano do Sahel com votos eletrónicos? Se calhar, até os demónios, os mortos, os nossos bisavós saem das covas e interferem no ato eleitoral. E já começaram a aparecer os primeiros dados sobre as eleições autárquicas de 2020. Temos aqui um total de 105 mesas apuradas e a abstenção já aponta para 36,7%, votos nulos 1,3% e também em brancos 1,9%. Será que podemos fazer uma pré-análise desses dados, já que são 864 mesas e foram apuradas apenas ainda 105? Dá-se para fazer uma pequena análise ou não dá? Eu queria falar sobre a questão da abstenção. Eu creio que no trabalho que eu fiz em 2015, eu já tinha sinalizado o índice de percentual, que andava por volta de 42% a nível nacional. Quer dizer, é um nível bastante elevado. É por isso que eu insisti naquela ideia de necessidade, de se a sociedade civil se organizar na forma de partidos para trazer esse 42%. Por quê, Semedo? É como que vamos melhorar a performance dos políticos atuais? Como? É pressionando. É pressionando de forma legítima, pressionando, exigindo. Cadê o plano? Cadê o programa? Certo? Então, a abstenção para essas eleições, nós não devemos descurar da abstenção, porque a abstenção
é um elemento estruturante da nossa democracia, assim mesmo. Nós não podemos escorar, quer dizer, nós não podemos falar e vir agora inventar a ideia de que a abstenção vai estragar a eleição. Não, a abstenção já é um elemento que faz parte do nosso sistema. Que dá para fazer a avaliação de como está o sistema democrático. Já dá, exatamente. É por isso que eu falei que necessidade de surgir novas forças políticas para alavancar o nosso sistema eleitoral. Se bem, não tem nada a ver com a eleição presidencial, mas nós sabemos de que forma que o presidente foi eleito. Nós sabemos. Sabemos que 60% e tal % praticamente não apareceu no voto. É um aspecto importante, porque quando lê a abstenção nas autárquicas, não pode ser lido a nível nacional. Tem que ser lido Câmara por Câmara. Porque, ou seja, cada Câmara é avaliado como entidade. Quer dizer, quem fala município de Picos é votado. Como que as pessoas veem aquilo? Quem fala praia, praia. Quem fala maia, maia. Agora, percebes, quando tu apresentou dar um bocadinho, já se sabe a porcentagem da abstenção ronda mas com a próxima 30%, não é? 36%. Já está 37,2% num total de 131 mesas apuradas. Sim. Bom, o problema é ver os grandes centros, porque a tendência tem sido grandes abstenções nos grandes centros urbanos. Essa é a tendência nas autárquicas anteriores. Bom, vamos ver hoje o que é que vai ser. E os votos em brancos também têm a mesma... O voto em branco são pessoas que... Porque há brancos e nulos. Sim. Votar em branco é quem vai lá, acha que nenhum candidato lhe satisfaz, droga o voto e põe lá, sem nada. Não votou em ninguém. Voto nulos ou porque votou errado, ou acrescentou, porque há esse problema. Já existe. Foi visto em outras paragens em que há uma listagem, a pessoa acrescenta mais um nome, ou vota 2 vezes, se chama duplas, portanto, em que o voto é anulado. Mas votos em branco, efetivamente, em branco, no escroninho. Até porque os votos nulos, algumas vezes, são repescados. Há casos em que o voto nulo é repescado, a pessoa votou fora do quadradinho, ou não entendeu bem onde que devia pôr o quadradinho. Há esse caso. Mas o voto em branco, de facto, é uma opção. É uma opção alternativa à abstenção. Ou a pessoa não vai lá, ou então vai lá e vota em branco. É um peso que dá uma leitura importante. E nas eleições anteriores, o MPD ficou com 18 câmaras, o PAICV 2 e também independentes outros 2. E agora os resultados estão a apontar para 68,2%, ou seja, já 15 câmaras do Movimento para a Democracia, e PAICV cerca de 7, ou seja, 31,8%. Já estamos em 131 mesas apuradas. E como é que podemos avaliar? Isso também aponta para mais uma vitória do Movimento para a Democracia ou ainda é cedo para se ainda fazer? Ainda é cedo. E agora, como é que fazem a avaliação da democracia cabo-verdiana? Uma pergunta para os dois. A democracia cabo-verdiana está num momento importante. Por que eu falo um momento importante, um momento de viragem? Porque a nossa população é muito jovem e se nós não conseguirmos trazer essa população para o debate político, deixar a malta jovem só na diversão, eu creio que temos muito a perder. Por quê? Porque fala-se muito numa cidadania ativa, participativa, inclusiva, mas nós só podemos alcançar esse patamar à medida que a gente faz uma aproximação com a juventude. E quando olhamos, por exemplo, para políticas do governo e para a democracia cabo-verdiana, onde que está o jovem na democracia cabo-verdiana? É por isso que eu insurjo naquela ideia de que há espaço, sim, para o surgimento de mais atores políticos, há espaço. Eu vejo, por exemplo, no interior de Santiago, o impacto que teve aquela candidatura independente mesmo. Conseguiu mobilizar, de uma certa forma, foi uma pedrada no charco. Por quê? Porque todo mundo, de início, só contava que viria o MPD e o PAICV. Então, quando aparece uma terceira força, é por isso que eu insisto nessa ideia, eu creio que a terceira força vai enriquecer a nossa democracia. E nesse momento, muito sinceramente, nós não temos ainda essa terceira força. Então, a nossa democracia... O que é que falta?
é aí que eu vou repetir, é trazer aquela grande massa de abstencionistas que não se revê nos partidos, mostrar que você pode não se rever no partido A ou B, mas você pode se rever no partido C. É por isso que eu sempre insisto nisso mesmo. Há necessidade, sim, de se surgirem novas forças para complementar o trabalho que os partidos do Arco do Poder estão a fazer. A UCID ainda está concentrada mais em São Vicente, apesar que agora Santiago apresentou candidato na Praia, apresentou na Somada, apresentou no Tarrafal, já é um grande ganho, e também alguns círculos de Santo Antão. Mas eu acho que a nossa democracia vai avançar mais quando surgir essa terceira força. Essa é a minha grande hipótese mesmo. Quando surgir a terceira força, vai forçar o MPD e o PICV a negociarem. Então as coisas não vão ser do jeito como o MPD ou o PICV quer. Eu acho que aí, quando tivermos no Parlamento uma terceira força com bancada parlamentar, com 5, 6 deputados, capaz de interferir na hora da votação, por exemplo, do Orçamento do Estado, como acontece, por exemplo, em Portugal, eu acho que a nossa democracia vai ganhar. Por quê? Porque aí você tem que baixar a voz e falar com mais calma, porque você vai precisar do apoio do outro parceiro. Aí eu acho que estamos conversando. Nossa democracia está bem, recomenda-se, mas é preciso que haja mais participação, que a sociedade civil tenha um papel mais contundente. Certo? E, Sr. José Maria Semedo, e qual é o seu parecer? Não, é uma aprendizagem. Vamos ver, mesmo quando nós sempre comparamos com Portugal, Portugal também abriu, começou a ter debate político pluripartidário em 76, depois do 25 de abril. O meu Brasil foi pouco tempo, até 83, depois de independência de Cabo Verde. Claro que nós estamos numa fase em que as pessoas estão na aprendizagem. Os partidos políticos têm livre expressão, que legalmente nós temos um quadro jurídico que permite a participação. Se essa participação não é alargada, é porque há entraves de diversa ordem e sempre também da ordem cultural. Porque nós verificamos que no país nós temos quadros que têm o seu direito de expressão. Vou usar a expressão de um escritor cabo-verdiano que diz: em Cabo Verde há partidos, há liberdade de expressão, mas que os nossos técnicos e quadros têm relações comestíveis com os partidos, daí tem a sua opinião, grosso modo, amarrada aos partidos. A pessoa, de facto, ele faz uma espécie de autocensura antes de expressar, porque a lei não impede. A lei não impede. E temos eleições ao nível das localidades, ao nível da presidência, ao nível do Parlamento. O sistema em si está estruturado para funcionar como uma democracia moderna. E tem de ter uma aprendizagem. Se nós analisarmos o percurso de 75, a independência, aquilo que evoluiu até 90, depois a mudança de 91 até 2020, houve grandes aprendizagens. Até porque ficamos hoje, como o colega disse há um bocadinho. Houve muitos cidadãos que apresentaram como independentes. Isso é uma evolução grande em relação a 2016. Faltam 4 anos, há essa mudança. E a democracia vai amadurecendo. Já fizemos muitas eleições. Às vezes até espanta quando vejo pessoas ainda a dizer, década 90, ou um tempo do Partido Único. Há pessoas, veja que a mudança para o pluripartidarismo foi feita em 91. Já vão décadas, são décadas. São décadas. As jovens que nasceram depois de 91 estão a votar. Falar do Partido Único, ele nem sabe o que estamos a falar. É preciso também que as pessoas aprendam isso. Ou seja, a linguagem política precisa ser atualizada. Eu digo sempre isso. Porque vê malta jovem, eleitores frescos, mais bem formados, mais habilitados, que perdem ciência. Isso é que vai amadurecer a nossa democracia. Aqui entra coisa, sempre, já que Carvalho disse, entre as universidades, os liceus, as escolas, os cidadãos, a comunicação social, os jornais. Eu lembro quando Cabo Verde tinha um jornal, um único jornal, chamava-se O Arquipélago, nos anos 70, coisa assim. Depois foi evoluído. E não havia televisão. A televisão havia assim nos cinemas. Temos um cenário atual completamente diferente. As pessoas podem dizer em voz alta. Já ninguém fala contra a nação. Só no quadro humorístico. Tem um colega, de vez em quando discutimos política, eu digo, vamos falar contra a nação. Eu entendo que os cidadãos que têm a minha idade sabem do que eu estou a falar.
E continuamos aqui a analisar os resultados das eleições. Agora, num total de 181 mesas apuradas, estamos em 38,2% da abstenção, num total de 22.319 votantes. Isso digo, num total também de mais de 333 mil eleitores que devem dirigir-se às urnas nessas eleições autárquicas. Como é que podemos fazer a leitura desses dados, tendo em conta que também o MPD já está em 14 câmaras, deixou um pouco, 63,6% dos votos, e o PAICV está em 8, com 36,4%. Qual é a leitura que podemos ir adiantando antes? Bom, a primeira leitura, o PSV ser 2. Quem tem 2 passa a ter 8, porque ganhou alguma coisa. Pronto, quem tinha 20 e baixo de 16, porque perdeu alguma coisa. Bom, nós somos câmaras, mas são contágios, temos de ter bastante cautela, porque esses números oscilam. Porque aqui em Cabo Verde, os primeiros resultados são de mesas pequenas, zonas, bairros, que acabam por ter pouco peso a nível global. Portanto, aqui de facto é preciso analisar, chegar a 30% ou 40%, para ser uma ideia mais correta, porque verificámos nas últimas eleições, mesmo autárquicas, em que houve um caso, em caso Santa Catarina, em que o MPD ganha a Câmara e perde a Assembleia. Às vezes votam 2, 3 pessoas, ou seja, a margem de contagem em alguns municípios são tão pequenos que não se sabe o resultado antes da contagem final. Portanto, não se pode dizer, agora, essa tendência que acabou de dizer, se vê que o PSV ganha câmaras, o MPD perde câmaras. E os independentes, já há informação sobre isso? Algum independente terá ganho alguma câmara? Ou as câmaras vão ser divididas? Ainda não temos informação na página. Temos só a abstenção, que cerca de 14.642 pessoas já abstiveram-se. Esse é um número elevado, tendo em conta o total de eleitores, mais de 333 mil. Eu gostaria de voltar ao score anunciado. MPD com 14 câmaras, PAICV com 8. Se olharmos num total de 191 mesas já apuradas. Sim. Isso mostra, aí eu já discordo com o Cimeiro, porque eu creio que em princípio o MPD vai ser vencedor dessas eleições. Não ganha maioria. O MPD vai ganhar a maioria. Só que também aquela ideia do presidente do MPD de ganhar as 22 câmaras já é um pouco extraterrestre, certo? Porque estamos num jogo democrático, certo? Então nem fica bem, eu creio que não fica bem o desrespeitar também as outras forças, porque nós sabemos que nesse momento que o MPD é o maior partido autárquico, mas as câmaras municipais não se modernizaram. As câmaras municipais não se apetrecharam tecnicamente. As câmaras municipais estão a abrir mão daquilo que é o seu projeto fundamental, que é planear o território municipal. E nós sabemos como tem sido a gestão camarária nesse país. Nós sabemos que tem sido uma gestão camarária privada. As autoridades municipais têm deixado um pouco que o setor privado faça o planeamento. Aqui não está a se falar contra o setor privado, mas quem tem responsabilidade de fazer o planeamento, certo? Então, esse score do PAICV com 8 câmaras mostra que, aquilo que eu falei no início, há espaço para nós crescermos na nossa democracia, certo? Então, há câmaras que, sinceramente, há necessidade de mudança. Nós sabemos, câmaras onde o MPD está há 16 anos, está há 20 anos. Quer dizer, há coisas que nós também temos que mudar. Como falou o Cimeiro, temos que atualizar. Então, esse score de PAICV com 8 e MPD com 14 não surpreende. Agora, o importante era sabermos qual vai ser, Cimeiro, a força que os independentes vão ter. Porque se os independentes conseguirem uma Câmara ou outra, eu considero que é bom para a nossa democracia. Por quê? Porque isso já é sinal do nosso amadurecimento. Porque nós não podemos fazer a governação da democracia só com um partido. Aí já não tem nenhum interesse. Então, creio que essa ideia de aparecer do PAICV conseguir esse score e também os independentes conseguirem esse score, eu creio que vai enriquecer a nossa democracia.
porque a nossa democracia tem que ser multicolorida. Nós não podemos cingir apenas numa cor só. E qual é a forma, Jean Maria Semedo, de mudar a mentalidade das pessoas com relação à abstenção, com relação ao trabalho das autarquias? Como é que isso pode ser feito? Bom, quando diz eleições, eu não sei se há países onde a votação é 100%. Eu sei que no Brasil é obrigatório votar, mas se tivermos uma participação de 70%, uma abstenção de 30%, não é grande coisa, não é um grande alarme, porque a participação da ordem de 70%, 75% é uma grande participação em termos de eleições, isto quer nas autárquicas, legislativas ou a nível presidencial. Portanto, nós gostaríamos de saber por cada município, porque esta leitura tem de ser feita por cada município, para ver onde ocorre a abstenção, porque depois de ver as mesas, porque uma abstenção, se houver abstenção de 30%, imaginemos na praia, mas num quadro em que Vila Nova vota 80% e Palmares vota 40%, já dá uma outra leitura. Aliás, o nosso especialista em geografia política tem a noção exata do que é que eu estou a falar. Por abstenção de 30% no Salo, 30% em São Domingos, são coisas diferentes. Portanto, mas agora, votar 100% isso não acontece. Acho que não vamos ter isso. Quando o voto é obrigatório é para que a maior parte das pessoas vão lá expressar. Mas se aumentar o voto a 100%, vamos ter um aumento do cenário de votos nulos e brancos. Ou seja, as pessoas sujam seriamente. Ou seja, quem não abstém-se vai lá pode votar em nulo. Isso faz parte da psicologia política. Agora, dizer que houve abstenção de 30%, acho que é razoável. Isso tudo num quadro em que temos uma pandemia. Você tem muitas pessoas idosas, doentes, ou de alto risco, preferem ficar em casa nesse quadro. Até porque temos a Covid, temos um dia ventoso, temos pessoas que estão desiludidas com a classe política, então também isso conta. E neste momento... Conseguir votar 100%, isso é uma utopia. Isso é uma utopia. Não sei se há algum país no mundo a causa disso. A não ser que, só se for numa ditadura militar, em quem não vota é preso. Bom, os casos, se calhar, porque acho que em muitos países, não vou dizer nomes, porque não quero ofender a ninguém, se um país tem uma ditadura militar, em que todo mundo é obrigado, todo cidadão, para votar, pronto, isso chega a 100%. É só nesses quadros. Caso contrário, não se espera nunca 100%. E os dados neste momento mostram algum equilíbrio entre o MPD e o IPAICV, MPD com 12 e IPAICV com 10. E temos aqui 233 mesas apuradas. São Nicolau começa a se pintar de amarelo, Santiago, Fogo está completamente amarelo. A seu ver, Sr. João de Carvalho, o voto devia ser obrigatório ou deve continuar a ser um dever cívico aqui em Cabo Verde? Temos que pensar onde queremos chegar. Eu sempre falo, onde queremos chegar? Queremos trazer a população para participar ou queremos obrigar as pessoas a participar? Certo? Então eu vejo muito nesse enfoque, onde queremos chegar. Ali eu respondo do seguinte jeito. Eu creio que não vale a pena nesse momento nós ir para a questão da obrigatoriedade do voto. Por quê? Porque eu creio que antes de chegar lá, temos questões básicas a resolver. Aquilo que eu estava a conversar há pouco com o meu colega Semedo, que tem a ver principalmente com a questão do nosso espaço político não ter uma base económica forte. Nós precisamos criar uma base económica forte para assim exigir mais das pessoas. Mas enquanto nós não criamos uma base económica forte, enquanto estivermos dependendo da chuva, do investimento estrangeiro direto, do apoio da nossa diáspora. Veja bem, nós ainda não conseguimos custear o nosso orçamento de Estado. O nosso orçamento de Estado, temos que fazer um rateio, uma vaquinha, quer dizer, há questões de ordem interna, endógena, que temos também que resolver. Não adianta só levantar a bandeira da democracia sem pensar, por exemplo, naquela questão da sustentabilidade económica do país. E isso também implica, em certo modo, um voto consciente.
Exatamente, implica um voto consciente. Até para que o voto seja valorizado, para que você não tenha que vender o seu voto por 2.500 escudos ou mais valores, está certo? Porque a gente sabe que nessas horas quem tem o aperto, quem sofre, o seu voto às vezes é comprado. Então, para termos uma democracia mais pujante, mais vigorosa, é necessário criar melhores condições de vida para a população, para que o povo possa viver com dignidade. Por exemplo, salário mínimo, temos que aumentar o salário mínimo para, por exemplo, 20, 25 mil, 30 mil escuros. Por quê? Porque quando você aumenta o salário mínimo, você também exige mais da população. Agora você vai ter que pagar mais energia, vai ter que pagar mais água, vai ter que pagar mais telefone. Mas com esse salário de miséria que nós temos, quer dizer, é difícil você falar de uma democracia pujante, uma democracia que possamos comparar com países europeus. Por exemplo. Nós não podemos fazer isso. Então, eu creio primeiro que a base, temos que trabalhar a base econômica, a sustentabilidade. Certo? Por exemplo, no interior de Santiago, as pessoas só vivem de chuva, em pleno século XXI. Isso já não é mais possível. Está certo? Então, dar condições para as pessoas, exigir das pessoas. Eu creio, então, que política e economia não podem ser dissociadas. E temos que fazer política com economia, política com base econômica. Porque eu acho que, a partir daí, as pessoas vão se interessar de verdade e não vão vender o seu voto. Muito obrigada, João Carvalho. Muito obrigada, doutor José Maria Semedo. E nós vamos sair para um curto intervalo, só para dizer aqui que o MPD continua com 12 câmaras e o PAICV com 10, no momento em que 32.521 pessoas já votaram e a abstenção continua em 39,3%. Vamos fazer uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com outras informações e com a atualização dos dados. Até já.